Buenas, pessoal. Hoje estamos diante de um papo extraordinário, um papo informal que foge da sequência lógica, não é o número 14. Ele é um papo informal que trata das grandes descobertas deste tempo, né, a meu ver, de acordo com a minha pesquisa, em ordem de importância. E talvez estejamos vivendo exatamente essas descobertas. Nos próximos anos podemos ver avanços profundos em inteligência artificial, medicina, biologia, computação e até na busca por vida extraterrestre, que já estamos próximos. Eu não quero simplesmente listar descobertas, eu quero debatê-las. Porque a ciência real nunca é linear. Ela avança em uma disputa entre hipóteses, laboratórios, entre promessas e limitações. Tese, antítese e síntese. Então a pergunta central deste episódio é: essas são realmente as grandes descobertas da década ou estamos diante das maiores promessas tecnológicas? Vamos começar pela que talvez seja mais transformadora, a inteligência artificial geral. Artificial General Intelligence. Hoje já convivemos com um sistema de inteligência artificial extremamente poderosos. Eles escrevem textos, analisam dados, produzem imagens, programam softwares. Mas existe uma diferença fundamental entre esses sistemas e a inteligência humana. Eles são especializados. A ideia da AGI, Inteligência Artificial Geral, é criar um sistema capaz de aprender praticamente qualquer tarefa intelectual humana. Essa possibilidade é discutida abertamente por laboratórios como o OpenAI, que foi o primeiro, mas aqui começa o primeiro debate importante. Não existe consenso sobre quando a AGI será alcançada. Eu acho que entre 2028 e 2032. Outros argumentam que ainda faltam avanços fundamentais na arquitetura dessa inteligência artificial. Talvez o que estamos vendo seja apenas uma ampliação impressionante de sistemas especializados e até autônomos, às vezes inteligências autônomas. Mas mesmo assim a corrida existe. Inteligências autônomas são aquelas que produzem tarefas. Laboratórios, empresas e governos estão investindo bilhões nesse campo, porque se a AGI realmente surgir, o impacto pode ser comparável à invenção da eletricidade ou da internet. A internet foi antes dos anos 2000. Agora imagine o próximo passo. Se a AGI iguala a inteligência humana ou a supera, o que seria a superinteligência que vem depois dela? Esse conceito já é discutido em pesquisas sobre alinhamento e governança da inteligência artificial. Já existe medo disso, medo, receio e esperança. Controlar sistemas potencialmente mais inteligentes que seus criadores pode ser um risco. Alguns cientistas acreditam que estamos muito longe desse cenário. Independente do que os cientistas pensem, depois da AGI virá a superinteligência, e o debate não é ficção científica, ele já acontece dentro dos laboratórios. Empresas como a OpenAI, que foi a primeira, a DeepMind e a Anthropic, discutem abertamente a possibilidade de sistemas que ultrapassem as capacidades humanas em diversas áreas cognitivas. O ponto central é o seguinte: superinteligência talvez não apareça de forma súbita. Por isso, a falta de consenso, ela pode emergir como vantagem cumulativa. Se um sistema começar a programar melhor que humanos e que outros, e descobrir novas arquiteturas, fazer pesquisa científica mais rápido, então ele acelera a si próprio. E isso é imprevisível. Isso cria um cenário que alguns pesquisadores chamam de explosão de inteligência. Ele pode ser geopolítico, econômico e civilizacional. Agora vamos mudar completamente de área. Vamos para a descoberta terceira. Igualmente inovadora, a humanidade sempre quis, sempre lutou contra o câncer. E o câncer, aqui existe uma disputa científica real acontecendo neste momento. Uma das frentes mais avançadas está na Alemanha, com a empresa BioNTech, a mesma que ajudou a desenvolver a vacina de mRNA contra a Covid. O fundador da empresa, o imunologista Uğur Şahin, trabalha há anos na ideia de vacinas personalizadas contra tumores. A lógica é a seguinte: cada tumor tem mutações específicas. Essas mutações produzem proteínas chamadas neoantígenos. A vacina usa então o mRNA para ensinar o sistema imunológico a reconhecer esses neoantígenos e atacar o tumor, meio que engana o organismo. Outra gigante nesse campo é a Moderna.
bem conhecida, que está testando vacinas personalizadas contra melanoma em parceria com a farmacêutica Merck & Co. Os primeiros ensaios clínicos mostraram a evolução significativa da recidiva, ou seja, da possibilidade de reincidir. Mas a corrida é evidente que não é só ocidental. Pesquisadores ligados ao Gamaleya Research Institute na Rússia, e a Rússia tem sido até dada como vencedora, talvez precipitadamente, projetos de vacina terapêutica contra câncer baseada em tecnologia genética estão a pleno vapor. E na China, a grande China, centros como o Chinese Academy of Sciences investem pesadamente em imunoterapia e vacinas tumorais. Agora vem a parte mais importante da discussão. Quando se fala vacina contra o câncer, muita gente imagina uma solução universal, geral, mas não. Precisa personalizar. A realidade científica nos coloca numa situação diferente. Provavelmente o futuro será composto por vacinas altamente singularizadas, adaptadas ao perfil genético de cada tumor. Aí que está a complexidade. Então a pergunta não é simplesmente se vamos curar o câncer. A pergunta é se estamos entrando numa nova era em que o sistema imunológico será treinado para combater tumores com precisão molecular. Se isso se confirmar, mesmo parcialmente, já seria uma das maiores revoluções da medicina moderna. E eu vou citar a pirâmide de Maslow de novo, né, como eu fiz em um papo informal anterior. Vai ser para quem no início? Isso serve para as 3 descobertas anteriores, só para deixar esse parente registrado. No começo, evidentemente, vai servir mais ao capital. Esperamos que no médio e longo prazo sirva a toda a população humana. Descoberta 4 é o rejuvenescimento biológico, ou a possibilidade dele. Depois da discussão sobre vacinas contra o câncer, essa descoberta seria ainda mais radical. A próxima fronteira científica, talvez a mais provocadora, rejuvenescer o corpo humano. E aqui também existe muita confusão entre hype, modismo e ciência real, entre boato e fato. Porque quando se fala em rejuvenescimento, muita gente imagina ficção científica. Bilionários tentando viver para sempre, ou promessas milagrosas de internet, toda a cosmética e a estética moderna, mas o campo cego que está surgindo é outro, é biologia do envelhecimento. Durante décadas, o envelhecimento foi tratado como algo inevitável e parecia ser, mas um processo novo simplesmente vem acontecendo. Nas últimas 2 décadas surgiu uma hipótese radical. E se o envelhecimento for, em parte, um processo biológico programável? Se for programado o nosso corpo a envelhecer? Essa hipótese ganhou força principalmente depois das descobertas do cientista japonês Shinya Yamanaka. Em 2006, Yamanaka mostrou que era possível reprogramar células adultas e transformá-las novamente em células-tronco, pluripotentes, usando um pequeno conjunto de genes que ficaram conhecidos como fatores de Yamanaka. Isso mudou completamente o campo, porque mostrou que células envelhecidas podem, enfim, em essência, voltar ao estado mais jovem. A partir daí surgiu uma corrida científica. Laboratórios como os de David Sinclair, geneticista, passaram a investigar mecanismos celulares do envelhecimento, danos ao DNA, alterações epigenéticas, perda da função mitocondrial, inflamação crônica. A pergunta central passou a ser, então, é possível reverter parte desses processos? Empresas de biotecnologia começaram a surgir e justamente focadas nisso. Uma delas é a Altos Labs, financiada por bilhões de dólares e dedicada ao estudo de reprogramação celular parcial. A tentativa de rejuvenescer células sem transformá-las completamente em células-tronco. Outro método, observe. Mas aqui entra o lado cauteloso da ciência, porque mexer nesses mecanismos é extremamente delicado. E se você rejuvenesce células demais, pode induzir tumores. Se altera circuitos epigenéticos, pode provocar efeitos imprevisíveis. Então, descoberta 5, interface cérebro-computador. E agora entramos em uma área entre ciência, engenharia, filosofia
Interface cérebro-computador. A ideia é relativamente simples de explicar, mas complexa na prática, na execução. É criar dispositivos capazes de ler sinais neurais diretamente do cérebro e convertê-los em comandos digitais. Ou, em alguns casos, fazer o caminho inverso, enviar informação diretamente para o cérebro do externo. Esse campo já existe há décadas, mas está avançando num ritmo assustador nos últimos anos. Um dos projetos mais conhecidos é da empresa Neuralink, fundada pelo polêmico Elon Musk. O objetivo declarado é desenvolver implantes cerebrais capazes de ajudar pacientes com paralisia, lesões medulares ou doenças neurológicas a recuperar funções motoras ou comunicação. Ao contrário do que se pensa, ele não só dá ré em foguete e nem só produz carga elétrica. Em teses recentes, pacientes com implantes experimentais já conseguiram controlar computadores e escrever testes apenas com sinais cerebrais. Tem experiência com um macaco também, que conseguiu jogar videogame por telepatia. Mas Neuralink não é a única nessa corrida. Instituições como a Brown University e o projeto BrainGate trabalham há anos em interfaces neurais de alta precisão. Empresas como Synchron desenvolvem implantes menos invasivos introduzidos através dos vasos sanguíneos do cérebro, bem diferente do que implantar um chip diretamente. Isso mostra que existe mais que um caminho tecnológico sendo explorado. E mais uma vez, novamente aparece o debate. Para quem vai ser, como vai ser, será usado para entretenimento, saúde, terapêutica, quem terá acesso, em que momento poderemos de fato usar. Restaurar o movimento, permitir comunicação, tratar doenças neurológicas, mas inevitavelmente, se conseguirmos conectar cérebros a computadores, também usaremos para outras coisas, não só para fins terapêuticos. Então, até onde irá essa integração? Poderíamos um dia aumentar capacidades cognitivas, melhorar a memória, funções cognitivas, funções do estado mental, acessar informações diretamente do cérebro, misturar inteligência biológica com sistemas digitais, ciborgues? Essas questões ainda estão abertas. O que sabemos com certeza é que pela primeira vez na história estamos começando a desenvolver tecnologias capazes de interagir diretamente com o sistema nervoso humano. Então, missão cumprida por hora. Por hora ficamos por aqui. Na parte 2, que sai durante a semana aqui no canal, nós vamos continuar essa jornada pelas grandes fronteiras da ciência e tecnologia. Decidi dividir em 2 esse papo extraordinário para não ficar muito longo. Vamos discutir na parte 2 computação quântica, cura funcional do diabetes, vacinas contra drogas tipo crack e cocaína, edição genética com CRISPR e a busca científica por vida fora da Terra, ou seja, temas que podem redefinir medicina, tecnologia e o próprio futuro da humanidade. Eu sou Gustavo GPP. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe para o algoritmo torná-lo mais importante, porque aqui a gente tenta fazer algo raro na internet hoje, discutir ciência com profundidade, método e contexto. E vai lá, toca-lhe a vinheta.